Fala galera do canal de Som Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês aqui um novo quadro no canal que na verdade não tem nem nome ainda, né? Mas é para bater um papo com vocês, né, a respeito de um determinado assunto, né? Sem muito roteiro, enfim, sem estar mostrando discos aqui específicos da coleção, né? Mas falar sobre um assunto, né? Que é um assunto que é pertinente a quem coleciona mídia física, né? A quem consome música nesse formato, né? Enfim, a quem curte, né, a mídia física. E uma das questões aí mais faladas, que o pessoal comenta muito, é a questão das discografias das bandas, né, dos grupos que a gente gosta, dos artistas que a gente gosta, quando vale a pena ter essa discografia completa ou não. Então esse é o primeiro assunto que eu vou trazer aqui, vou abordar esse assunto com vocês e obviamente vocês vão trazer a contribuição de vocês aí nos comentários. Quem sabe uma vez por mês a gente faz um vídeo assim mais ou menos do tipo, tá? E eu também já vou adiantando, né? Muitos canais fazem isso e também eu quero fazer agora, né? Também deixem nesse vídeo aí alguma pergunta, tá? Vou fazer um quadro aí para responder a pergunta dos inscritos também. Perguntas que sejam pertinentes aí ao canal, a música, né, de preferência ou, enfim, alguma curiosidade sobre mim aqui, né? Mas que esteja aí mais ou menos dentro do assunto, né? Eu vou selecionar aí, tentar pegar todas, mas se não selecionar boa parte dessas perguntas para estar respondendo num quadro também, né? O famoso Q&A, né? Questions and Answers, perguntas e respostas, um formato muito popular aí no YouTube em vários segmentos aí ao redor do mundo. E eu vou estar trazendo aí também o primeiro episódio a respeito disso, para ter essa interação maior com vocês. E hoje vou estar tratando a respeito desse assunto, sobre quando vale a pena, completar uma determinada discografia, ou até mesmo o que seria uma discografia completa, somente álbuns de estúdio, todos os lançamentos oficiais. Então vamos bater um papo sobre isso logo após a vinheta. Então pessoal, antes de adentrar o assunto propriamente dito, lembre-se, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, confira se o sininho está ativado, se não, ative o sininho para receber todas as notificações, siga a página no Instagram, tem o grupo de transmissão no WhatsApp, sempre está o link aí na descrição do vídeo, deixe o seu like se você gostar do vídeo, dislike se não gostar, mas dê esse feedback também, e principalmente comente deixando a sua pergunta aí para um vídeo futuro, sugestão de nome para esse quadro, enfim, né? E o que você acha a respeito do tema central desse vídeo, que são as discografias completas, tá? Você também pode considerar ser um membro do canal caso você queira, às vezes eu antecipo o vídeo para vocês aí, e em breve eu estarei fazendo um sorteio aí, eu vou anunciar, tá? De um LP e quem sabe mais alguns itens, e quem for membro do canal terá direito aí a possibilidades triplicadas, né? Ganhar 3 vezes mais, 3 números a mais do que o restante das pessoas. Então pessoal, eu estava olhando aqui, né, recentemente eu completei mais uma discografia, né, na minha coleção, que é a discografia do Black Sabbath, né? Tudo bem que são 2 álbuns que não são oficiais, mas são edições interessantes em CD, que são lá o Cross Purposes e o Forbidden, 2 álbuns com Tony Martin que me faltavam. E aí eu parei, né, para fazer esse levantamento e pensar a respeito das bandas que eu tenho a discografia completa na minha coleção, né? Então eu tenho aqui no momento, né, eu vou falar aqui a quantidade de itens, né, do que tem mais para o que tem menos. Quanto maior a discografia, mais difícil de completá-la, obviamente. Em primeiro lugar tem os Rolling Stones, tem 26 álbuns considerando a discografia americana, tá? Tem alguns duplicados um pouco diferentes ali no Reino Unido, que eu tenho também alguns nesse box, enfim, mas eu estou considerando aí os 26 da discografia americana, né? Em segundo lugar nós temos aí o Black Sabbath, tem 19 discos com o nome Black Sabbath oficialmente, não estou considerando aqui o Heaven and Hell, mas o que saiu de forma oficial como Black Sabbath. Tem também o Iron Maiden completo com 17 CDs, né? Com 17 itens, melhor dizendo, nem todos vão ser em formato CD sempre. Aí na sequência tem o Van Halen, que tem 12 discos, aí vem o Led Zeppelin com 9, o Roxy Music com 8, Dire Straits com 6 e o The Police com 5, né? Então, pelo que eu me lembro, são essas 7 bandas aí, esses 7 grupos, 7 ou 8, deixa eu ver, Rolling Stones, Black Sabbath, Iron Maiden, Van Halen, Led Zeppelin, Roxy Music, Dire Straits e The Police. Então são 8, né? 8 bandas que eu considero ter aqui a discografia completa, porque obviamente eu considero, né, como discografia completa apenas a discografia de estúdio, ou seja, os álbuns de inédita que aquela banda foi lançando ao longo do tempo, tá? Tem gente que pensa diferente, né? Eu, por exemplo, sou muito completista quando se trata aqui de Rolling Stones, né? Então eu busco ter todos os álbuns ao vivo oficiais, todas as coletâneas, mas eu não faço isso
com todas as bandas. E mesmo com os Rolling Stones, se eu for entrar nessa pilha de que eu tenho que ter necessariamente todos os lançamentos oficiais, pelo menos em algum formato, nem que seja em CD, em cassete, em LP, em DVD, mas em algum formato, pelo menos cada um dos itens que a banda lançou oficialmente, eu vou à falência, eu vou morrer e não vou dar conta de acompanhar esses lançamentos, tá? Porque é muita coisa. Tem muitas outras bandas que também lançam muito. Então eu adotei esse critério, tá? Discografia completa para mim são álbuns de estúdio apenas, álbuns de inéditos, tá? E aí eu incluo álbuns de covers, por exemplo, eu poderia, quando eu considero aqui a discografia dos Rolling Stones, eu tenho que ter o Blue and Lonesome. Quando eu considero aqui a discografia do Deep Purple, que é uma banda que eu estou tentando completar ainda, eu tenho que ter o Turning to Crime, né? Porque são álbuns de inéditas. A banda pela primeira vez gravou aquelas canções e colocou num disco, tá? E por que que eu, particularmente, eu gosto muito de discos ao vivo, gosto muito de coletâneas, tenho muitas. Dependendo da banda, como eu disse para vocês, eu me esforço em conseguir, como é o caso dos Rolling Stones aqui, por exemplo, que eu faço questão de ter todos esses itens. Mas por que que eu tiro eles dessa conta? Porque são músicas repetidas, né? As coletâneas, como o próprio nome já diz, e mesmo os discos ao vivo, são compilações, são compilados, são músicas que a banda já lançou nesses trabalhos de estúdio, e que dessas 8 bandas que eu mencionei eu já tenho completo, e que vão aparecer em coletâneas com tracklist diferente. Às vezes a música que tem numa coletânea não tem na outra, mas são músicas que eu já tenho nesses álbuns, né? Normalmente as coletâneas trazem os hits. Os álbuns ao vivo é a mesma coisa, uma performance ao vivo de determinada música que já foi gravada em estúdio, que eu já tenho ela na minha coleção ao longo da discografia da banda. Então não há necessidade, né, necessariamente de ter todos esses itens. Então esse é o primeiro ponto. Eu considero a discografia completa apenas os discos de estúdio. Eu não fico caindo na pilha de tentar completar, por mais que eu goste muito de Dire Straits, Led Zeppelin. Pouco a pouco eu vou pegando alguns itens. Em algum momento pode ser que alguma dessas bandas eu até complete todos os lançamentos oficiais, incluindo coletâneas, enfim, menos singles, né? Então muita gente vai argumentar, você nunca vai ter uma discografia completa porque você não coleciona singles, né? Tem gente que gosta de ter os singles, os compactos em LP, os 7 polegadas, EPs, enfim. Eu já não faço questão, né? Então é uma questão de critério, é uma questão que cada um estabeleça aí o seu critério. Para mim, discografia completa, toda vez que você ouvir eu falar aqui no canal que eu tenho a discografia completa de determinada banda, eu estou falando sobre os álbuns de estúdio, sobre os álbuns de inédito. Não necessariamente eu vou ter todas as coletâneas e todos os álbuns ao vivo, e muito menos singles, que é uma coisa que eu não coleciono aqui na minha coleção, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Outro ponto interessante nesse debate é o seguinte, tá, mas você considera a discografia completa se ela for só em CD, se ela for em LP, né? Eu vejo muita gente, principalmente quem assim já é mais tempo no LP, pega e eu não acho que seja desvalorizar, eu acho que de certa forma é compreensível isso, né? Por exemplo, eu não tenho a discografia do Led Zeppelin completa. De repente o cara tem todos os CDs, mas em LP ele só tem 6 dos 9 discos. Então ele considera para ele que completa é quando ele tiver naquele formato que ele dá a preferência. No meu caso aqui não. Tem bandas que eu tenho discografias em CD completa, como por exemplo é o caso do Led Zeppelin. Tenho também alguns álbuns de estúdio em LP, mas ela está completa em CD. O caso do The Police, que é a única banda que eu tenho completa em LP e em CD, né, nos dois. Tem bandas que eu mesclo, por exemplo, Black Sabbath, os álbuns que eu tenho em LP eu não tenho em CD e vice-versa, então eles meio que se complementam. Dire Straits também é assim, né, mas você tem muita gente que vai pretender fechar coleções, então eu preciso ter a discografia de repente do Dire Straits em CD, em LP, às vezes até mesmo em fita cassete, dependendo aí do nível, né, que essa pessoa tem em relação às mídias que ela consome, tá? Mas para mim não, para mim eu preciso ter pelo menos um formato daquela edição, pelo menos um item, uma edição daquele disco na minha coleção. Então se eu tiver, por exemplo, uma banda que tem 10 itens de estúdio e eu tiver 5 em CD, 3 em cassete e 2 em LP, né, e forem todos os itens assim, para mim está completo, tá? Sem problema nenhum, mas eu sei que tem gente que pensa diferente. Outra coisa que gera certa polêmica é a questão dos boxes, né? Por exemplo, esse box aqui do Boyz II Men, ele tem a discografia completa pela Columbia, né? Então todos os álbuns que eles lançaram, à exceção de 4 que está saindo agora esse ano, nem sei se ele já foi lançado, mas está para ser lançado um novo álbum, o The Symbol Remain de 2020 e os 2 que saíram aqui depois desse período na Columbia por outras gravadoras, que são Heaven Forbid e o Curse of the Hidden Mirror. Desses 4 que eu falei, eu só tenho The Symbol Remain de 2020. Mas supondo que eu pegue os outros 3, né, somados ao que tem aqui nesse box, eu vou considerar que a minha discografia está completa. Ainda que boxes eu considere um item na coleção.
Então, por exemplo, se alguém me perguntar quantos itens do Blue Oyster Cult você tem na coleção, eu tenho 3 CDs soltos, eu tenho um LP e eu tenho esse box aqui que tem 17 CDs. Então eu não vou considerar 21, eu vou considerar 5 itens, 3 CDs, um box e um LP. Mas para efeitos de discografia, né, se eu pegando esses 3 que estão faltando, eu vou considerar completo. A mesma coisa se eu tivesse somente aquele box do Dire Straits, que vem os CDs lá em formato simples, mini LP, né, do Dire Straits. Se eu tivesse só naquele formato do box, os 6, eu ia considerar que a discografia estava completa. Então para mim o que importa é ter ao menos uma edição em mídia física que seja satisfatória e que complete aqui a discografia para mim. E talvez a maior polêmica, né, tirando isso daqui, aí você vai deixar obviamente nos comentários a sua opinião a respeito disso, né? Se você tenta fechar em mais de um formato, se você faz questão que tenha em CD, em LP, se você desconsidera quando você tem no box e você vai ficar assim meio que obcecado a ter os itens individuais, se você considera os ao vivo, as coletâneas, os singles, enfim, juntos, né? Vocês vão dizer aí. Agora, um outro assunto polêmico aqui é a questão quanto vale a pena completar a discografia de uma banda, né? Porque nem sempre você vai gostar de todos os itens de uma determinada banda. E a gente sabe que colecionar no Brasil, principalmente, é uma coisa um pouco cara, né? E difícil de encontrar certos itens. Algumas coisas você só consegue importando de determinadas bandas. Recentemente o cenário das importações está bastante pessimista, os preços altos e tal, você tem que ir fazendo essa coleção muitas vezes aos pouquinhos, né? Então quando vale a pena você completar uma discografia de banda? Então eu tenho um determinado critério aqui. Por exemplo, tem bandas que eu gosto bastante, como por exemplo Status Quo, uma banda que eu gosto muito, tem um box aqui, tem um álbum de estúdio e tal, mas assim, não é uma banda, uma discografia muito extensa de estúdio, que tem uma discografia um tanto irregular, muitos discos excelentes e alguns discos também ali que não estão no mesmo nível. Então eu não pretendo, com o Status Quo, fazer uma coleção completa. Eu tenho isso em mente. Eu vou pegar ali um ao vivo deles, né, um co-live que eu pretendo pegar. Eu já tenho aqui uma coletânea tripla que já está mais do que suficiente, mais uns 2 dos principais álbuns de estúdio. Para mim está resolvido o Status Quo. E não é faltar com respeito com a banda, não quer dizer que eu não gosto. Gosto muito da banda. Mas é uma discografia muito irregular e muito difícil de se obter para ir atrás de tudo. Se daqui eventualmente, daqui 10, 15 anos, poxa, fui pegando pouco a pouco, chegar ao ponto de repente, uma boa oportunidade, completei lá a discografia do Status Quo, aí é outra história. Mas a princípio não tenho essa intenção, tá? Várias outras bandas, poderia dar um exemplo, são assim também, tá? Na minha coleção, por exemplo, o Dokken, né? Não pretendo ter todos os discos de estúdio do Dokken, gosto muito, talvez até edições melhores dos primeiros discos, mas tem uma certa irregularidade ali. Então eu adotei como critério uma certa tolerância, né? Então quando a banda tem uma discografia muito extensa, como por exemplo Rolling Stones, Deep Purple, Saxon, que passam dos 20 discos, nesse caso eu tolero até 2 discos ruins da banda. Se a banda tiver até 2 discos ruins, eu vou pegar para não deixar incompleto. Então, se pegar os Rolling Stones, não vou falar os Rolling Stones porque eu não acho nenhum disco dos Rolling Stones ruim, mas vamos pegar o Metallica, por exemplo. Metallica deve ter aí cerca de 13, 14 álbuns de estúdio, né, contando com o disco de covers, e eu não considero lá o álbum com Lou Reed. Para mim aquilo lá é um álbum do Lou Reed com a participação do Metallica, enfim. Mas com os álbuns do Metallica, eu peguei o Saint Anger, né, que é o único álbum que eu realmente considero muito ruim do Metallica. Mas como eu tenho a pretensão, é uma banda com mais de 10 discos de estúdio, um álbum ruim eu não vou deixar incompleto por conta disso. Por outro lado, ainda não completei essa discografia porque ela não é prioridade. Então ainda não tenho Hardwired, Self-Destruct, 72 Seasons, que eu acho 2 álbuns razoáveis apenas, muito abaixo. Tem alguma outra coisa interessante, mas assim, vai passando pra frente, né? E o Garage Inc., que eu não tenho explicação porque eu não peguei até hoje, porque eu amo esse disco, já passou na minha mão e tudo, mas como não é prioridade no momento, acabei não pegando. Mas eu tenho então Metallica, é uma banda que tem ali na casa de uma dezena de discos, um pouquinho mais. Então eu tolero ter o Saint Anger na minha coleção. Estou falando aqui do Saint Anger, para mim é um dos piores discos de todos os tempos, é horrível. Eu não escuto esse disco, não tenho paciência nenhuma. Tá aqui na coleção realmente só fazendo número. É o único nesse caso, tá? Porque mesmo o Van Halen 3, que é um disco que eu peguei também aqui para completar a discografia do Van Halen, é um álbum razoável, com muita boa vontade. Talvez eu dei nota 4 quando eu revisei ele, mas com muita boa vontade você consegue dar uma nota 5, tem umas 2 ou 3 músicas ali que dá pra escutar, diferente do Saint Anger. Mas como o Van Halen é uma banda com 12 discos, eu não ia deixar incompleto por causa do Van Halen 3. Então eu tenho essa tolerância, certo?
bandas com uma discografia extensa, 18, 19, 20, 25 álbuns, se tiver 2 álbuns ruins, né, e é uma banda que eu gosto muito, eu vou lá e pego também para completar. Não vou pegar, obviamente, em LP, vou pegar a edição mais barata, mais econômica possível disponível, né, e também nem vai ser minha prioridade, vou pegar conforme a oportunidade. Agora, quando é uma banda, por exemplo, que tem aí 7, 8 álbuns de estúdio e tem um álbum ruim ou 2 álbuns ruins, então não tem por que eu ter esse disco, né? Aí eu já acho que não vale tanto a pena. Uma banda com um trabalho fraco, né? Um trabalho fraco, um trabalho curto, e que ainda assim lançou um álbum que não é tão relevante, então não vou fazer questão de ir atrás, né? Outra coisa, né? Eu não tenho tanto problema com... Eu sei que tem muita gente que tem esse problema, né? Com mudança de sonoridade, com mudança de integrantes, talvez pelo fato de ser aí relativamente jovem dentro desse meio, pelo menos os colecionadores, aí, consumidores de mídia física, né? Eu não acompanhei o auge de muitas bandas, né? Da maioria das bandas que eu consumo aqui. Então é óbvio que para mim é muito mais fácil gostar do Load e do Reload do que para uma pessoa que foi lançado, o Load de 96, né? Foi lançado no ano que eu nasci. Então é óbvio que eu não conhecia, não acompanhava a banda na época, do que para uma pessoa que de repente acompanhou, viveu o auge do Metallica, o lançamento do Kill 'Em All, do Hide the Lightning e daí por diante, né? Essa pessoa obviamente vai ter mais dificuldade em curtir esses discos. Então eu até me considero um cara assim que o pessoal até brinca aí nos grupos, né? Pô, parece que você não acha nada ruim, é muito difícil. É muito difícil eu pegar um álbum, tem que ser muito ruim mesmo, na minha opinião, para eu chegar e falar é um álbum péssimo, como é o caso do Centennial. Senão eu sempre vou falar, é razoável, tem alguma coisa que se aproveite. Eu tenho uma certa tolerância, digamos assim, né? Então, acho que isso acaba facilitando também. O meu julgamento não é tão alto. Tem uma coisa que o Regis fala, né? O Regis é uma figura muito controversa, o Regis Tadeu, mas que ele fala que ele tem razão. Quando você vai escutar um álbum, você tem que escutar ele no seu devido contexto e não estabelecendo comparações com a banda no auge ou com a banda quando tinha integrante X ou Y, porque fulano tocava assim, outro toca assado. Não, eu escuto o álbum e procuro ver se ele é um bom álbum. Então não me interessa se é o Deep Purple, por exemplo, da MK1, da MK2, da MK3, ou o Deep Purple dos Slaves and Masters, ou o Deep Purple mais recente, dos álbuns mais novos aí, do álbum de covers, Turning to Crime. Pra mim não interessa, se o disco for bom, é um álbum legal do Deep Purple que eu vou ter na minha coleção, eu vou consumir, eu vou curtir. Porque eu gosto de Deep Purple em todas essas fases, eu tenho essa certa facilidade. Já vai ter gente que não vai ter muito disso, então ele vai considerar, por exemplo, eu tenho a discografia completa do Metallica dentro daquilo que eu creio ser o Metallica, os 4 primeiros discos. Então ele tem lá o LP do Kill 'Em All, do Ride the Lightning, do Master of Puppets, do Injustice for All. Daí em diante ele acha que a banda morreu. É um direito da pessoa, eu respeito. Acho que não tem nada de demais nisso não. Eu acho que é errado quando a pessoa se deixa levar pela crítica, né? Ou acha que todo mundo tem que pensar igual a ela. Mas se a pessoa acredita que o Metallica só valeu a pena nos 4 primeiros discos e acha que, pra mim tá completo o Metallica resolvido aqui nesses 4, beleza também. É uma outra forma de se pensar a respeito do assunto. Então essas são algumas abordagens, tá? Vocês podem ver, não tem um roteiro aqui, enfim, realmente vim fazer um papo assim bem descontraído com vocês a respeito disso. É um tema que eu sei que é muito controverso dentro da comunidade dos colecionadores, mas basicamente para resumir o vídeo, né, o que eu acredito, e aí para vocês poderem deixar a opinião de vocês. Para mim, discografia completa se refere apenas a discos de estúdio, álbuns de inédita, discografia de estúdio, né? Os outros são bônus, os outros são coisas para incrementar a sua coleção, né? Claro, tem coletâneas que vai ter música inédita, tem discos ao vivo que são clássicos e tal, mas tem muita banda que lança coletânea para encher. O próprio Rolling Stones tem algumas coletâneas que são para encher linguiça, principalmente as que saíram pela London ali na década de 70, que era mais para... já não tinha mais os direitos das músicas novas da banda e tentar ficar sugando o período sessentista dos Stones. Então você não precisa necessariamente dessas coletâneas, entendeu? Então, para mim é compreensível, mas se você achar também que deve completar tudo, só que aí você vai ter muito mais dificuldade, né? Porque tem, dependendo da banda, uma discografia muito extensa. Eu só faço questão de ter o máximo possível, não vou dizer tudo, mas o máximo possível dos Rolling Stones, Dire Straits, de uma ou outra banda aqui do Roxy Music, tá? E mesmo assim é difícil. Mas para mim, discografia completa é discografia de estúdio. Se a discografia vier completa dentro de um box, por exemplo, um mini LP simples como esse, né? Não tem nenhum box aqui de discografia completa. Tem, por exemplo, aqui o box do ZZ Top, que tem os 10, aqui, ó, os 10 primeiros, bem simplesinho, tá? Formato mini LP. Aqui, ó, tá? Se ele viesse aqui todos os discos do ZZ Top, não sei se são 14 ou 15 do estúdio ali, eu ia considerar que a discografia do ZZ Top estava completa aqui.
tá? Claro, aqueles que eu gosto mais eu ia tentar pegar em LP, em algum outro formato, num CD mais de luxo, mas eu não ia ficar fazendo questão de ir atrás de todos. Para mim estava completo dentro do box. Sei que tem gente que não concorda com isso também. E principalmente a questão da tolerância, né? Quando vale a pena completar uma discografia de uma banda? Eu sei que tem gente que é muito completista. Eu me considero completista até certo ponto. Mas como eu disse, eu ainda tenho esse critério. Então, por exemplo, o Status Quo, por ser uma banda que eu gosto, né, poderia ficar obcecado em conseguir tudo deles. Eu não pretendo. O Nazareth é uma banda que eu gosto, não pretendo ter tudo deles. O Sweet é uma banda que eu gosto muito, mas eu pretendo ter só a fase clássica com os 4 membros originais. Eu não preciso ter necessariamente tudo que foi lançado depois, o Andy Scott Sweet e tal. Então eu tenho uma certa questão completista, tanto que eu tenho 8 bandas aqui completas na coleção, discografia de estúdio, obviamente, mas eu tenho esses critérios. Você também estabelece critérios? Ou vai muito da oportunidade também? De repente você tem uma banda ali que tem uma discografia de 10 álbuns, você não queria completar, mas passaram-se 2, 3 anos, você foi num sebo, você trocou, fez bolo com algum amigo seu ali, esses álbuns pintaram na sua mão e de repente a discografia está completa. Também pode acontecer, né? Não foi algo necessariamente planejado. Mas digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito desse assunto, né? Discografias completas, quando vale ou não vale a pena, se vocês têm esse critério, se vocês preferem focar só nos clássicos, porque eu entendo isso. De repente a pessoa tem, às vezes, uma limitação de espaço, uma limitação financeira, ou mesmo não tem interesse em ter tudo, então ele quer ter os clássicos do rock. Ele quer pegar o Deep Purple, ele quer ter só o In Rock, o Machine Head e o Burn, beleza. Ele quer pegar o Iron Maiden, ele quer ter só lá os 5 primeiros e o Live After Death, beleza. Então essas são formas diferentes de se pensar a respeito do assunto. Então aqui eu compartilhei um pouco da minha opinião a respeito, gostaria que vocês dissessem também e aproveitassem o espaço desse vídeo também, aí deixem, né, coloque assim, ó, vídeo perguntas e respostas, para eu saber diferenciar. E aí você deixa a sua pergunta também, para de repente no próximo vídeo a gente trazer assuntos mais direcionados, né? Esse aqui eu trouxe o tema. No próximo vocês podem levantar os temas aí nos comentários, para eu trazer aqui para discutir com vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o formato, espero que tenha sido clara aqui a minha opinião, e agora eu aguardo vocês aí para a gente ter essa interação aqui no canal. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui, lembrando de deixar o like, a inscrição, seguir no Instagram, enfim, valeu e até a próxima.